Hoje você vai ouvir um livro. Se você tá aqui, é porque alguma coisa te atraiu. Fernando Pessoa? Bem-vindo ou bem-vinda, meu amigo ou minha amiga. Espero que você esteja bem. E aqui é o momento de sentar e ouvir uma história que eu vou ler com você. Ai, mas é chato, bibibi, bababá. Calma aí, meu parceiro. Você ainda nem conheceu a história, já tá falando que é chato? Vamos com calma. Na última leitura conjunta, eu fiz uma série de vídeos lendo esse livro, mas você pode começar por aqui mesmo, não tem problema. Porque esse livro, ele é um diário. Então, o protagonista, o Bernardo Soares, está nos contando. Tremeu um pouco a câmera, né? Eu falei, é o livro, gente. É o poder do abalo sísmico desse livro. Então vamos começar direto, sem mais delongas? Onde que a gente terminou? Tudo em mim é a tendência para ser a seguir outra coisa. Uma impaciência da alma consigo mesma. Como uma criança inoportuna. Bernardo Soares, que é o protagonista desse livro, tá falando que a alma dele ela é muito volúvel, volátil. Será que a sua alma também é assim? Deixa nos comentários, deixa no chat aqui que tá rodando, se você tá assistindo ao vivo. Se não, deixa nos comentários que eu sempre respondo. Já deixa seu like também, aproveita também que você tá aí rolando. Aproveita também que deu bug na câmera, deixa seu like também, porque eu tenho certeza que alguém perto de você quer conhecer esse livro, quer entender por que Fernando Pessoa é tão incrível. Essa é a sua chance. É a chance de entender. Se você ler comigo, acho que você vai entender. E vai sair com muitas reflexões interessantes. Vamos continuar nessa leitura? Porque na última vez, né, a gente parou nessa frase aqui, ó. Uma impaciência da alma consigo mesma, como uma criança inoportuna. Um desassossego sempre crescente e sempre igual. Ele estava falando que ele é uma pessoa contraditória, uma pessoa inconstante, uma pessoa com uma substância de alma muito fluida, talvez, muito líquida, não sei. Vamos continuar. Logo em seguida ele diz: tudo me interessa e nada me prende. Atendo a tudo sonhando sempre. Fixo os mínimos gestos faciais de com quem falo, recolho as entonações milimétricas dos seus dizeres expressos, mas ao ouvi-lo, não o escuto. Estou pensando noutra coisa já. E o que menos colhi da conversa foi a noção do que nela se disse, da minha parte ou da parte de com quem falei. Ok, já tem bastante informação aqui. Ele tá falando, então, que quando ele tá conversando com uma pessoa, ele conversa prestando atenção nos mínimos detalhes dela, vendo as expressões faciais milimetricamente, vendo a linha do rosto dela. E geralmente ele não presta muita atenção nas palavras, mas sim nos gestos da pessoa, na entonação da pessoa, nos pequenos gestos dela. Será que você é assim? Não sei. Ele repara em tudo, mas ele diz aqui: tudo me interessa e nada me prende. Ou seja, ele se interessa pelos gestos, ele se interessa pela entonação. Tudo interessa, mas ele não se apega a nada. Talvez ele não leve nada pro coração. Ele é uma pessoa mais desprendida. Talvez seja isso que ele esteja falando quando ele diz: atendo a tudo, sonhando sempre. É como se ele estivesse sonhando, ele não está existindo de fato, ele está sonhando. No sonho a gente faz muitas coisas, mas a gente não se apega a muitas coisas. A gente são 100 coisas que a gente está vendo. Não sei. Essa é a minha interpretação, mas eu deixo com vocês. Continuar essa interpretação. Vamos continuando. Assim, muitas vezes, repito a alguém o que já lhe repeti, pergunto-lhe de novo aquilo a que ele já me respondeu, mas posso descrever, em 4 palavras fotográficas, o rosto muscular com que ele me disse o que me não lembra,
ou a inclinação de ouvir com os olhos com que recebeu a narrativa que me não recordava ter-lhe feito? Sou dois, e ambos têm a distância, irmãos siameses que não estão apegados. Então ele diz que ele é duas pessoas, dois Bernardo Soares, estranhos, diferentes, fluidos, talvez como água. Quem sabe? Quem sabe? Nós humanos, nós temos muitas faces, né? Nós temos muitas faces escondidas dentro de nós. A versão que a gente apresenta para o mundo é diferente da versão que a gente é quando a gente está sozinho com nós mesmos, certo? Bernardo Soares diz que ele é dois. E ele diz que ele vê, ele tem memória fotográfica, ele registra o rosto muscular, ele vê a inclinação de ouvir com os olhos, ele vê, mas ele não se prende às coisas que estão sendo ditas. Estranho. E assim a gente termina o capítulo 10. Ele termina aqui. E ele parte para o capítulo 11, onde a gente tem apenas uma palavra e 2 frases. Isso aqui é o capítulo 11. Vamos ver. A palavra que começa o capítulo 11 é a palavra litania ou litânia. Eu não sei, para ser sincera, eu não sei qual é a pronúncia correta, mas eu pesquisei essa palavra e ela significa meio que oração. Uma oração onde os fiéis pedem algo para o seu Deus. Litânia, isso é litânia. E esse capítulo 11 começa com litânia. Então talvez seja uma oração ou uma ladainha. Vamos ver. Nós nunca nos realizamos. Ele começa assim já. Nós nunca nos realizamos. Somos 2 abismos, um poço fitando o céu. Termina capítulo 11, ele parte para o capítulo 12. O que vocês interpretaram disso? Porque quando ele fala nós é o plural, né? Plural. Nós, parece que ele está se referindo não só a ele e a nós leitores. Parece que ele quebra aqui a 4ª parede da leitura e de nada começa a falar com a gente. Isso acontece em alguns livros. Se essa é a sua primeira vez lendo um livro que quebra a 4ª parede, bem-vindo. Bem-vindo. Tem muitos livros que quebram a 4ª parede. Nós nunca nos realizamos. Talvez ele esteja falando que nós, seres humanos, eu, ele e nós como humanidade, nós nunca chegamos a um ponto comum, talvez a um objetivo. Lembrando que essas interpretações que estou fazendo, elas são com base nas minhas próprias experiências, tá? Eu não pesquisei, eu não estudei profundamente os livros do Fernando Pessoa para dizer com certeza que é isso, até porque livros têm mais de uma interpretação. Você em casa pode interpretar de outra maneira e tá tudo bem. Por quê? Porque quanto mais visões diferentes a gente tiver, maior o nosso mundo se expande, certo? Não sou dona da verdade. Assim como não é o nosso querido protagonista Bernardo Soares, mas ele tá falando, tá afirmando. Nós nunca nos realizamos. Somos 2 abismos, um poço fitando o céu. Somos 2 abismos? Talvez ele esteja falando das suas 2 partes, ou talvez ele esteja falando de mim e dele. Eu gostaria que o Bernardo Soares existisse de fato para mim poder perguntar isso para ele. O que vocês perguntariam para ele? Este homem de Lisboa, sozinho, que reflete muito sobre a vida. Vamos para o capítulo 12. Começa já com uma palavra bem interessante. Invejo. Invejo, mas não sei se invejo aqueles de quem se pode escrever uma biografia ou que podem escrever a própria. Nestas impressões sem nexo, olha só, ele chama esse próprio livro dele, o próprio diário dele, o livro do desassossego, ele chama de impressões sem nexo. Impressões sem nexo. O próprio autor, tá? Vamos continuar. Nestas impressões sem nexo,
nem desejo de nexo. Narro indiferentemente a minha autobiografia sem fatos, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho a dizer. Essa frase é muito icônica, tá? Eu já vi essa citação em alguns lugares. Essa frase não, né? Esse trecho é muito icônico. Então, vou até ler de novo. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem fatos, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e se nelas não... Vamos de novo. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho a dizer. Então ele está falando que ele não tem desejo de se fazer ter sentido nessa história. Porque ele é uma pessoa inconstante, ele mesmo admite, contraditório, então ele não tem desejo de agradar a ninguém. Ele só está se confessando. E é interessante ele falar confissões, que lembra uma coisa mais de católica, né, da Igreja Católica, que tem ali o confessionário. E acho isso interessante, porque aqui durante o livro ele vai citar muitas vezes Deus e religião, e parece que isso tem uma carga interessante na vida dele, ele pensa muito sobre isso. Ok, vamos voltar. Ele diz que ele inveja aqueles de quem se pode escrever uma biografia ou que podem escrever a própria. Talvez a vida dele talvez ele ache que a vida dele não é tão interessante quanto a de outros. Vamos continuar para entender isso melhor. Que há de alguém confessar que valha ou que sirva? O que nos sucedeu a toda a gente ou só a nós. Num caso não é novidade, e no outro não é de compreender. Se escrevo o que sinto, é porque assim diminuo a febre de sentir. Eu também me sinto a mesma coisa, tá? Agora, dando uma pausa, eu escrevo bastante. E quando eu escrevo, eu também sinto que eu consigo colocar meus sentimentos confusos, embaralhados, ardentes em algum lugar, e meio que isso desfaz a minha febre de sentir. Ou seja, o que é febre de sentir? Muito sentimento, muito estímulo. E isso é tão importante, ainda mais agora no mundo que a gente vive, tão super estimulado, celular, né? Celular, computador, não posso falar o nome de outras redes sociais, então vou ter que colocar um pinzinho nessa parte. Mas um mundo super estimulado que exige que você esteja sempre na sua flor das emoções, porque é isso que o algoritmo quer, para que você curta um vídeo e continue vendo e mais, e quanto mais você consome, mais dinheiro você dá para essas empresas. Isso é rede social. Você não paga para você usar uma rede social. Você paga com a sua alma, com a sua presença. Quanto mais você consome, mais aquilo se retroalimenta, certo? Por isso que o algoritmo sempre tenta mandar mais e mais, porque somos humanos. Humanos se emocionam. E quando você aciona a emoção de um ser humano, pim, pronto. Ele vai querer repetir a dose. Ele vai querer ser super estimulado de novo. Ser super estimulado é muito bom. E a escrita ajuda nisso, pelo menos me ajuda nisso. Quando estou muito triste, ou muito feliz, ou muito raivosa, ou eu tenho uma história muito importante que eu quero colocar no papel, a escrita me ajuda a desestimular, a regular as minhas emoções, e parece que com o Bernardo Soares é a mesma coisa. Inclusive, eu tô falando disso por causa dele, o nosso amigo Bernardo Soares, que não está presente fisicamente com a gente, mas é como se ele estivesse conversando comigo agora. Não é interessante isso? Uma pessoa que nem existe. O que vocês acham disso? Deixa nos comentários, porque agora eu vou finalizar a leitura conjunta por aqui. Eu sei que deu aquele gostinho de quero mais, e eu vou voltar na semana que vem com mais um vídeo, certo?
com mais um vídeo pra gente sair daqui refletindo. E eu quero saber a honesta reação de vocês, a opinião de vocês com tudo isso que eu falei aqui. Se vocês concordam, se vocês discordam. E que outros livros vocês gostariam de ver, especialmente os clássicos? Quem sabe outros não tenham mais a nos falar sobre a nossa época. Não sei. Deixo com vocês. Obrigada por assistir até aqui. Não esqueça do seu like. E seu like ajuda a trazer esse vídeo para mais pessoas. Quem sabe alguém não esteja precisando ler este livro. Muito obrigada e nos vemos na próxima semana. Bye, bye.